Boa noite, meus queridos. Gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor para a sua vida. A palavra que o Senhor coloca no nosso coração para nós compartilharmos hoje, para nós examinarmos hoje nas Escrituras, está lá no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo. E o Senhor nos comunica o seguinte: falando acerca de Jesus, ele registrou na sua palavra: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos à praia, deixando tudo, o seguiram. É um texto muito interessante que Jesus coloca para nós estudar a sua palavra, para nós procurarmos entender os seus ensinamentos. E aqui nós aprendemos que Jesus, ali no início do seu ministério, ele estava agrupando os seus discípulos ainda, começando a sua caminhada. Já havia um pequeno grupo, o texto fala de uma multidão que já o acompanhava, e ele estava ali ensinando sobre o reino dos céus. E à medida em que ele caminhava e que ele ensinava, ele começou então a juntar seus discípulos. O texto diz que a multidão estava em volta dele, ele estava ensinando. De repente ele vê dois barcos, e ali os pescadores, os ocupantes do barco, estavam ali, já limpando as suas redes, parando tudo, guardando, encerrando os trabalhos para, quem sabe, ir embora para casa. Jesus então pede àqueles homens que afastem um pouco o barco para o mar, entra no barco, e a partir dali então ele começa a ensinar as pessoas um pouco mais distantes. Talvez para alcançar um número maior de pessoas a uma certa distância, visto que quando ele estava na terra, na praia, as pessoas envolvendo, de repente, não permitia que ele visse os mais distantes, ou que sua voz não alcançasse os mais distantes. Uma vez no barco, o texto diz no lago de Genezaré, que é um grande lago também chamado de Mar da Galileia, da parte mais baixa da água, dentro do barco, ele conseguia ver as pessoas na praia numa condição mais inclinada, mais alta, e as pessoas poderiam vê-lo com facilidade, ouvi-lo com facilidade. E ali então ele ensinou as multidões acerca do reino de Deus. Uma coisa interessante é que quando Jesus chama esses pescadores para usar o barco deles, eles já estavam lavando suas redes, guardando tudo. Ou seja, já tinham, como se diz, uma frase que as pessoas usam, jogado a toalha, já tinham desistido da pesca, o mar não dava para peixe, já não estava dando mais nada, vamos embora para casa. Jesus então entra no barco e começa a ensinar. E o texto diz que depois que Jesus ensina, ele então os chama a agir, a ter uma outra ação, ou a mesma ação que de repente eles já tinham desistido dela, ele os chama a pescar novamente. E ele fala com eles: lança a rede ao largo. E então eles, pensando naquilo que Jesus falou, vejam bem, eles eram pescadores, tinham uma companhia, eram sócios, uma companhia de pesca, homens instruídos, experientes na pesca. Eles sabiam se tinha peixe, se não tinha peixe. Talvez o tempo, a época, o texto não diz, mas quem sabe
aquele não era uma temporada para peixe, um momento oportuno, ou o lugar onde eles estavam não era um lugar apropriado, mas não, o certo é que não pegaram nada durante a noite. E agora vem Jesus e diz para ele, não, lança ao largo a rede, lança novamente. Pedro então se dirige a Jesus e disse, olha, nós trabalhamos a noite inteira, nada conseguimos. Estava aqui meio frustrado já, sem ter pegado nada. Mas mediante a tua palavra, porque o Senhor está nos dizendo, nós iremos e lançaremos novamente as redes. E então eles fazem isso, eles lançam as redes, e ali então qual foi o resultado? O que aconteceu quando eles lançaram as redes? Aconteceu uma pesca maravilhosa. Tantos peixes eles conseguiram pegar. O texto diz que a ponto de quase os barcos irem a pique, quase afundarem. Foi necessário chamar outras pessoas para puxarem os barcos para a margem, sem que eles afundassem, porque só eles não conseguiriam trazer os barcos tão cheios de peixe. Tudo por causa de uma palavra de Jesus. Então o texto nos diz que Pedro, naquele momento, ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo a grandeza dele, o poder de Jesus, que estava em Jesus, e também reconhecendo a sua pequenez diante de Jesus. E ali ele pede até Jesus para se afastar dele. Era um momento assim que Pedro ficou maravilhado, mas ao mesmo tempo viu, a sua condição de homem pecador. E ele então fala com Jesus para se afastar. Mas Jesus, então, mais uma vez, se antes ele tinha dado um incentivo, mandando que eles pescassem novamente, lançassem a rede novamente, agora ele vem com um segundo incentivo dizendo, não temas, não tenham medo. E ele então vem com, depois do incentivo, um outro chamado a cada um deles, dizendo que doravante eles seriam pescadores de homens e não apenas pescadores de peixes. É claro que isso é uma figura de linguagem que Jesus estava usando, e a partir daquele momento, eles não estariam mais nos barcos envolvidos com as redes, com a pesca de peixe, mas a partir de agora eles estariam andando junto com o Mestre, junto com Jesus, para alcançarem vidas, almas preciosas para o reino de Deus, para estar buscando pessoas perdidas que se afastaram do Senhor, para retornarem novamente para o reino de Deus. Então Jesus com isso disse, a partir de agora, vocês serão pescadores de homens. Então, o desfecho de tudo isso, a Bíblia diz que eles deixam tudo, toda a pesca, os barcos cheios, lá na praia, e passam a seguir a Jesus. Para quê? Para ganharem almas, para buscarem vida para o reino de Deus. E uma outra coisa importante que nós vemos aqui, é que naquele momento em que eles estavam lavando as suas redes, já abandonando tudo, deixando tudo, já desesperançosos de obter algum resultado, quem sabe frustrados com toda uma noite sem pescar nada, eles lavavam suas redes. Nesse mesmo sentido, Jesus fala a cada um de nós nos dias de hoje, não é tempo de nós lavarmos as nossas redes, é tempo de nós lançarmos as redes, é tempo de nós irmos à pescaria, não tão somente como eles faziam, para buscar peixes, que era a profissão deles, mas Jesus nos chama agora a deixar, a apanhar novamente as nossas redes, as estratégias que vêm do alto, aquilo que Ele nos ensina, a sabedoria que vem dEle, o momento certo em que Ele nos chama a lançar as redes e iniciar tudo novamente. Ele nos dá um incentivo, Ele nos dá uma direção para nós começarmos. Independente da sua profissão, daquilo que você faz, do trabalho que você se desenvolve, Jesus está te chamando para buscar almas, para encontrar pessoas. Talvez, com o conhecimento que você tem na sua área, você possa se aproximar das pessoas, com a experiência que você tem. E Jesus espera que você então alcance vidas para o seu reino. Jesus é aquele que pode te fazer vencer, te fazer prosperar em qualquer área que você se envolver com ela, em qualquer trabalho que você estiver desenvolvendo. Mas o que Ele mais deseja é que você venha desenvolver o trabalho que Ele tem para você, a obra que é do Pai,
a obra que é do Senhor, que é buscar vidas, buscar pessoas que se afastaram do seu reino, de onde eles nunca deveriam ter saído. Que essa palavra possa fazer sentido para a sua vida, independente da atividade que você exerce, o trabalho que você desenvolve, que você, enquanto você trabalha, você possa buscar vidas, você possa priorizar o reino dos céus, você possa entender ou receber de Deus a estratégia correta para ser também um pescador de almas. Alguém que reconcilia vidas, pessoas com Deus, para que elas voltem ao reino de onde nunca deveriam ter saído. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus.